de hipótese, quando fazer um teste de hipótese. O teste de hipótese, ele também faz parte, né, do que nós chamamos de estimação, né? Estudo das estimações. Isso é o teste de hipótese, tá bom? Bem, as hipóteses estatísticas, elas funcionam assim. Ao tentar a fixação de decisões, tá, é conveniente a formulação de hipóteses ou de conjecturas acerca das populações interessadas, certo? O que acontece é assim, gente. Em uma pesquisa, você nunca pode afirmar alguma coisa, nunca pode afirmar. Você vai supor que aquilo seja verdade, mesmo que você saiba que aquilo é verdade, porque senão não vai ter sentido o teu estudo. Então, se você vai propor algum estudo, por exemplo, olha, a minha hipótese é que a proporção de pessoas, né, do município tal tem opinião tal, certo? São a favor ou contra determinada situação. Então, quando você vai começar o estudo, você apresenta uma hipótese. Aí o teu estudo, ele vai dizer, ele vai afirmar se a tua hipótese ela vai ser aceita ou se ela vai ser rejeitada. É mais ou menos assim que funciona. Por exemplo, olha, eu acho que tantos por cento, né, dos moradores de Redenção são a favor de tal situação, certo? Ou então, olha, a minha hipótese é que essa peça ela dura até tantos dias, certo? Então é uma hipótese sua. E aí a sua hipótese vai ser rejeitada ou aceita. Então você nunca pode começar um estudo afirmando as coisas, porque senão não teria sentido você fazer o estudo. Por exemplo, o pessoal na matemática costuma trabalhar assim mesmo. Eu vou utilizar um método aqui pedagógico porque os alunos da cidade têm dificuldade no ensino-aprendizagem de matemática. E essa minha ferramenta, ela vai resolver isso. Entende? Você não pode fazer dessa forma. Você tem que apresentar o seu trabalho assim mesmo. Olha, os alunos da cidade de Redenção têm dificuldade em matemática, tá? Eu tenho uma ferramenta que eu estou propondo para corrigir esse problema. A minha hipótese é que essa minha ferramenta vai corrigir. Aí você faz o trabalho e aí depois você faz o estudo todo, a pesquisa, e aí depois você vai ter um resultado e vai dizer se a tua hipótese é verdadeira ou falsa. Tá bom? Por exemplo, eu não sei a estatura média, da turma de vocês. A minha hipótese é que a turma de vocês tem estatura média de 1,70. Então, eu vou colocar a minha hipótese é que a estatura média seja de 1,80. Aí eu vou testar para saber se essa hipótese ela é verdadeira ou se ela é falsa. Tá? Ou então eu posso dizer assim mesmo, olha, a idade média dos alunos de engenharia de produção de redenção, a idade média, ela é acima de 18 anos. Isso é minha hipótese. Aí eu vou fazer a pesquisa, vou pegar a idade de vocês, através de uma amostra, e vou verificar se a minha hipótese vai ser aceita ou vai ser rejeitada. Isso é hipótese. Então, em qualquer estudo estatístico, como a estatística ela tem erros, você tem que trabalhar baseado nas hipóteses. E essa hipótese ela pode ser aceita ou pode ser rejeitada. Tá? Então, basicamente, o princípio inicial é esse. Tá? Então, o que é hipótese? Então, a hipótese é uma sentença sobre o valor de um parâmetro populacional desenvolvida para o propósito do teste. É importante a gente lembrar, gente, que, por exemplo, o que acontece? Como você está trabalhando com uma amostra, você não conhece o parâmetro populacional. Por exemplo, se eu tenho uma amostra, eu tenho uma média. E essa média é amostral, mas o que me interessa é a média populacional, mas eu não conheço essa média populacional, que é o parâmetro. Então, eu vou estabelecer uma hipótese. A partir dessa amostra, eu vou estabelecer uma hipótese para a média populacional. Isso é hipótese, tá bom? Existem vários exemplos aí, né? Eu coloquei alguns aqui, alguns exemplos, tá bom? E aí, para você aplicar o teste de hipótese, tá bom? É necessário que você obedeça alguns procedimentos. Eu vou mostrar o passo a passo dos procedimentos de um teste de hipótese. E depois nós vamos fazer na prática vários exercícios de teste de hipótese. Então, o teste de hipótese, né?
Aí, ou seja, para você realizar o teste de hipótese, você precisa realizar alguns passos, tá bom? Então, é um procedimento baseado na evidência amostral e na teoria da probabilidade. Tá? Por que na evidência amostral? Porque você vai coletar uma amostra e, a partir dessa amostra, você vai testar a sua hipótese. Então, você tem uma hipótese, seja da média, seja da proporção, você tem uma hipótese. E aí você coleta uma amostra, e a partir dessa amostra, você vai evidenciar para a população se a tua hipótese ela é verdadeira ou ela não é verdadeira, ou você é rejeitada, tá? Bem, e aí, para isso, você vai precisar de probabilidade, tá? Aí segue aquela mesma lógica. Uma hora vai ser trabalhado a normal de Gauss, outra hora vai ser trabalhado o T de Student, igual como a gente verificou na distribuição da média e da proporção, né, onde nós vimos o intervalo de confiança, aquelas situações quando utilizar o Z e quando utilizar o T, né? Isso vai ser usado para determinar se a hipótese é uma afirmação razoável e não seria rejeitada. Ou seja, se a hipótese ela tiver pelo menos algum sentido, ela não será rejeitada. Agora, se ela não tem sentido nenhum, ela será rejeitada, tá? É mais ou menos como se eu falasse assim mesmo, olha, a idade média dos alunos da turma de redenção é menor que 10 anos. Bem, essa hipótese ela não é razoável, não é uma boa hipótese, então ela será rejeitada, tá? Ou então eu falo assim mesmo, olha, a idade média dos alunos da turma de redenção é acima de 80 anos. Não é uma hipótese razoável, então ela será rejeitada. Ou então se eu falar assim mesmo, olha, a idade média dos alunos da turma de redenção é de 22 anos. Aí é razoável, entende? Então eu não vou rejeitar essa hipótese. Tá? Então você pode rejeitar ou não rejeitar a sua hipótese. Tá bom? E os passos são os seguintes. O primeiro passo é estabelecer a hipótese nula, tá? Primeiro passo, só um minutinho. Certo, então voltando aqui para o passo a passo do teste de hipótese, né? Então, o primeiro passo seria estabelecer a hipótese nula e a alternativa. Mas, professor, o que é alternativa? É o seguinte, eu vou estabelecer uma hipótese de nulidade. A hipótese nula é a tua hipótese. Por exemplo, a minha hipótese, eu acho que os alunos têm, em média, 23 anos. Isso é a minha hipótese nula. A alternativa é o seguinte, é que a média é diferente de 23 anos. Outra hipótese nula, eu acho que a proporção é maior que 30. A alternativa é que é menor que 30. Outra hipótese, eu acho que nós vamos acertar. A alternativa é que nós vamos errar. Então, a alternativa só tem duas situações, ou é ou não é. No teste de hipótese, tem a hipótese nula e a alternativa. Por exemplo, eu acho que 30% gosta de goiaba. Alternativa, 30% não gosta de goiaba. Então, tem sempre a nula e a hipótese alternativa. Então, você vai estabelecer uma hipótese nula e uma hipótese que é contrária da nula, que é a alternativa. O segundo passo, você vai selecionar um nível de significância e construir a região de rejeição. A gente vai verificar o que é isso. O nível de significância, lembra? A confiança de 90%. Nível de significância 10%. A confiança de 95%. Nível de significância de 5%. A confiança de 99%. Nível de significância de 1%. Então, a partir daí, a gente vai construir esse nível de significância. Depois, identificar a estatística do teste. Por exemplo, se o N for grande e eu conhecer a variância, então o teste é normal de Gauss, é o teste Z. Se o N for pequeno e a variância for desconhecida, eu vou usar o teste T. Depois eu vou formular uma regra de decisão, que eu vou mostrar para vocês o que é, e depois eu vou tomar uma amostra. A partir dessa amostra, eu vou tomar a decisão de não rejeitar ou rejeitar H0 e aceitar H1. Se eu rejeitar o H0, então eu aceito o H1. Quem é o H0? É a minha hipótese nula. E quem é o H1? É a hipótese alternativa. Tá? Então, olha só. A hipótese nula é uma afirmação, uma sentença sobre o valor de um parâmetro populacional. A hipótese alternativa é uma afirmação,
ou uma sentença que é aceita se os dados amostrais fornecem evidência de que a hipótese nula é falsa. E o nível de significância é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é suficientemente verdadeira, ou seja, o valor de alfa. Aí, no caso, temos o nível de significância. Então, na verdade, esse nível de significância é a probabilidade de você rejeitar a sua hipótese, tá bom? Quando ela é efetivamente verdadeira, que é o alfa. Porque existem vários tipos de erro, tá? É interessante isso daqui, os tipos de erro. O erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. Então, o erro do tipo 1 é quando você rejeita a hipótese nula, quando ela é efetivamente verdadeira. Então, vamos supor que a hipótese nula seja verdadeira e você rejeita ela. Então, você está cometendo um erro, que é o erro do tipo 1. A probabilidade do erro do tipo 1 é igual ao nível de significância, alfa. O erro do tipo 2 é quando você aceita a hipótese nula quando ela é efetivamente falsa. A probabilidade do erro do tipo 2 é igual a beta. Vou dar um exemplo para vocês. Olha o erro do tipo 1. Tá? Vamos supor que uma mulher ela tenha câncer, certo? Ela tem câncer. A verdade é que ela tem câncer. Aí ela faz o exame. Aí o exame diz que ela não tem câncer. Então, o exame está rejeitando uma verdade. Então, é o erro do tipo 1. É a situação 1. Olha outra situação. Vamos supor que a mulher não tenha câncer. Ela não tem câncer. Aí ela faz o exame e o exame diz que ela tem. Então, o exame está aceitando uma situação que é falsa. Então, ela vai aceitar a hipótese nula H0 quando ela efetivamente é falsa, o erro do tipo 2. Então, ou você comete erro do tipo 1 ou erro do tipo 2. Nós vamos trabalhar com o erro do tipo 1, que é o alfa, que é rejeitar a hipótese quando ela é efetivamente verdadeira, tá? Bem, dito isso, nós temos aí dois tipos de erro, nós vamos optar pelo alfa, tá? Vamos fazer agora um teste de hipótese para a média populacional. Vamos fazer o teste de hipótese para a média populacional. Então, para a média populacional, acontece o seguinte: a média de uma população é uma de suas características mais importantes, e frequentemente temos que tomar decisões a seu respeito. Então, nós vamos denotar um valor fixo qualquer por μ0. μ0 vai ser, no caso, a média, tá? A média aí, no caso, é populacional, certo? E daí nós vamos ter o seguinte, a seguinte situação. A estatística de teste, para a média, é o seguinte, considerar as diversas hipóteses que podemos ocorrer no teste de hipótese para as médias. Primeiro, o seguinte, hipóteses unilaterais. Primeiro, eu digo assim, olha só essa hipótese aqui, ó. A minha hipótese é de que a média μ é menor que a média μ0. Tá? É menor que a média μ0. O contrário disso é que ela é maior. Tá? Ou então eu posso dizer que a média μ é igual a μ0. Por exemplo, olha, a minha hipótese é que a média μ é igual a 23 anos. Ou seja, a minha hipótese é que a idade média desses alunos de redenção é de 23 anos. O contrário disso é que é maior que 23 anos. Está aqui o contrário, olha. O contrário é que é maior que 23 anos. Ou então eu posso dizer assim mesmo, olha, a minha hipótese é que a média é igual a 23 anos. O contrário disso seria dizer que a idade de vocês é menor que 23 anos. Como eu posso fazer também o seguinte, olha, a minha hipótese é que a idade dos alunos de redenção é menor que 23 anos. O contrário disso pode ser que seja maior. Ou então eu posso dizer, olha, a minha hipótese de nulidade é que a média de idade dos alunos de redenção é maior que μ0, versus a hipótese que é menor que μ0. Então, eu tenho sempre uma hipótese alternativa e uma hipótese nula, de nulidade, que é a minha hipótese, e uma hipótese alternativa. Sempre a nula e a alternativa, elas são contrárias, tá? Então, você estabelece uma hipótese e vai testar se a tua hipótese é verdadeira. Se ela for rejeitada, então vai valer a alternativa. Essas são as hipóteses unilaterais, essas aqui, ó. Professor, como é que eu sei que ela é unilateral? Quando tiver desigualdade, ó. Ela tem desigualdade aqui, ó. Maior e menor. Então, ela é unilateral, tá?
Agora, se a hipótese for bilateral, aí eu tenho o seguinte, a minha hipótese é que os alunos têm 23 anos, a minha hipótese de nulidade. A minha hipótese alternativa é que eles têm uma idade diferente de 23 anos. Aqui, como não tem o sinal da desigualdade, então eu tenho uma hipótese bilateral, tá? Que é outro caso. Então, olha só, nós vamos ter o teste de hipótese para unilaterais e o teste de hipótese para bilaterais. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Primeiro, vocês entenderam o que é uma hipótese? Podem falar. Uma hipótese nula e uma hipótese alternativa, entenderam? Sim, professor, sim. Ficou meio vago para mim, professor, que eu cheguei agora, né? Então, estou meio perdido ainda. Tá, tudo bem. Então é o seguinte, Vitor, a gente está estudando o teste de hipótese, tá? Então, como é que funciona? Funciona assim, por exemplo, eu vou fazer um estudo, eu vou fazer uma pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa de eleição, entendeu? Então, eu pego uma amostra, certo? E aí, antes de ir para a pesquisa, eu tenho uma hipótese. Por exemplo, eu vou estabelecer uma hipótese. Olha, a minha hipótese é que o candidato A tem 30% da intenção de votos. Isso é minha hipótese, certo? O contrário disso pode ser que o candidato A tem mais de 30%, que é a hipótese alternativa. Outra situação. A minha hipótese é que o candidato A tem 30%. O contrário disso é que o candidato tenha menos de 30%. Outra situação. A minha hipótese é que o candidato tenha 30% da intenção de votos. O contrário disso é diferente de 30%. Então, quando o contrário, que é a hipótese alternativa, for maior ou menor, eu tenho uma hipótese unilateral. Quando não houver essa desigualdade maior ou menor, eu tenho uma hipótese, no caso aqui, como nós definimos, de bilateral. Tá? Mas, afinal de contas, o que é hipótese? Entendeu? Tá entendendo, Vitor? Entendi. Tá legal. É assim, Vitor, sempre que você vai fazer pesquisa, primeira coisa é você estabelecer uma hipótese. Você nunca pode ir para a pesquisa dizendo que é. Por exemplo, a renda, eu vou fazer esse estudo aqui porque a renda dos moradores de Redenção é de 5 salários mínimos. Aí não precisa fazer o estudo porque você já está afirmando. Então, o normal na pesquisa é você dizer assim mesmo, olha, a minha hipótese é que a renda das famílias de Redenção é menor que 3 salários mínimos. Aí você estabelece essa hipótese, o contrário disso é que é maior. Depois você vai para campo, pega os dados, faz o teste no dado amostral, aí esse teste vai ou rejeitar ou aceitar a tua hipótese. Essa que é a ideia. Melhorou agora, Vitor? Entendeu melhor? Poxa, entendi. Tá bom, então vamos seguir, tá? Olhem só. Então vamos fazer vários testes, tá legal? O primeiro teste é para a população normal com a variância conhecida, tá? Para esse primeiro teste, a regra é a seguinte, tá? População normal, variância conhecida. O teste diz o seguinte, cadê? População normal, variância desconhecida. Tá? Nesse caso, tá bom? Nós vimos lá no intervalo de confiança que vamos precisar usar o desvio padrão amostral para estimar, no caso, esse desvio padrão aqui da formulinha. E nós vamos utilizar a distribuição de Student para encontrar a região crítica do teste ou valor t-valor. Ou seja, gente, variância desconhecida nós já sabemos que é t de Student para a população normal, certo? Então, as regras serão as seguintes. Olha só como serão as regras. Tá? Se eu tiver a situação da hipótese de nulidade ser menor, tá? Versus a hipótese de nulidade ser maior que μ0, então eu tenho que x barra menos μ S raiz de n vai ser maior que o t de alfa. Se eu tenho que a hipótese ela é μ maior que μ0 versus μ menor que μ0, então a regra é x barra menos μ S raiz de n menor que
T de alfa. E se a minha hipótese é que mi é igual a mi0 versus mi diferente de mi0, então eu tenho mi x barra menos mi s raiz de n. Tudo bem? Então, é o seguinte, essa aqui é a primeira situação, essa aqui é a segunda situação, isso tudo para variância pequena, e essa aqui é a terceira situação, ok? E, professor, esse menos T alfa aí envolve alguma coisa, esse sinal do menos do T? Porque o T ele é tabelado, e a gente vai procurar o valor do T na tabela, e aí, olha só, se o Mi for maior que Mi0, tá? Aí eu tenho aqui menor que menos de T de alfa. Se o Mi for menor que Mi0, aí eu tenho o maior que T de alfa. Então, eu vou procurar o T de alfa, certo? Nessa situação de hipótese aqui, eu coloco essa continha maior que T de alfa, e nessa hipótese aqui, eu coloco essa continha menor que menos T de alfa, tá? Porque, na verdade... Porque você tinha falado do T de alfa, né? Aí ficou esse sinal vago aí. O sinal a gente vai considerar, tá? É menos T de alfa, tá bom? Então, olha só, é o seguinte, sempre aqui, olha, se aqui é menor, aqui vai ser maior. Se aqui é maior, aqui vai ser menor que menos T de alfa, tá? Obrigado por ter reforçado essa parte aí, tá bom? Agora, se for diferente, aí você já vai trabalhar com um módulo maior que T de alfa. Vamos ver, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa regra, tá? E vou colocar essa regra lá no nosso... deixa eu colocar aqui primeiro. Eu vou colocar no WhatsApp para a gente organizar legal, né? Primeiro, para população normal, variância desconhecida, tá? Como regra por regra aqui. Então, deixa eu tirar um instantâneo. Vou pegar essa população normal, variância desconhecida. Eu vou jogar lá no nosso WhatsApp para organizar legal lá, tá? Aguardem aí. Peraí, aqui. Cadê a nossa turma? Ok. Só um segundo. Aqui. Estou jogando. Essa regra eu vou organizar ela todinha aqui no WhatsApp pra gente, tá bom? Então, joguei a primeira regra. Aí a gente ficar de olho nessa regra. Deixa eu colocar aqui. A regra é essa aqui. Pera lá. As regras de decisão. Vou pegar essa outra regra aqui e eu vou colocar lá, tá? Ok, perfeito, certo. Então, vamos agora para... Já coloquei no WhatsApp. Olha essa regra. Aí, olha só o exemplo aqui. Olha o que o exemplo diz. Olha esse exemplo. O tempo médio por operário para executar uma tarefa tem sido 100 minutos. Introduziu-se uma modificação para diminuir esse tempo. E após certo período, sorteou-se uma amostra de 16 operários, medindo-se o tempo de execução de cada um. O tempo médio da amostra foi 85 minutos, e o desvio padrão foi de 12 minutos. Estes resultados trazem evidências estatísticas da melhora desejada? Tá? Então, ele quer saber se esses resultados trazem evidência da melhora desejada. Em caso afirmativo, estime o novo tempo médio de execução. Apresente as suposições teóricas usadas para resolver o problema. Então, olha só. As hipóteses a serem testadas é o seguinte. O tempo para executar a tarefa é igual a 100 versus o tempo de executar a tarefa mi diferente de 100. Isso é a primeira etapa, primeiro passo do teste de hipótese. Estabelecer a hipótese, tá? Vejamos as estatísticas descritivas da amostra. Primeira estatística aqui, ó. Vamos lá. A média é 85. O desvio padrão é 12, tá? Nesse caso, nós temos que alfa é igual a 0,05, porque ele diz que a confiança é de 95%, n igual a 16, tá? O T de alfa sobre 2n menos 1, 2,13. Esse valor tabelado
eu vou passar para vocês. Aí, nesse caso, a região crítica, rejeitar H0, é esse teste aqui, ó. Por que que é esse teste? Porque a minha hipótese, olha qual é a hipótese aqui, olha. A hipótese, tá? Olha, a hipótese é que mi é igual a 100 versus mi diferente de 100. E aí, ele estabelece o seguinte, quando eu digo que é diferente, olha só qual é o teste que ele propõe, ó. Ele propõe o teste que tem um módulo, ó. Olha, mi é igual a mi0 versus mi diferente. Então, esse teste aqui, ó. Então, o primeiro passo é estabelecer a hipótese, o segundo passo é verificar se eu vou usar o T ou o Z, que é no caso da variância desconhecida, né? E no quarto passo, tá bom? Eu vou, então, verificar qual é dessas três situações, se é unilateral ou se é bilateral, tá? Que no caso aqui ela é bilateral, né? Essa regra aqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a regra dela, eu vou calcular aqui, ó. Olha o que eu faço aqui, ó. X barra é 85, o mi é 100, o S é 12, raiz de N é raiz de 16. Resolvendo esse módulo, eu tenho que verificar se ele é maior ou igual, tá, a 2,13. Então, essa continha deu módulo de menos 5. Módulo de menos 5 é 5. E 5 é maior que 2,13. Então, se 5 é maior que 2,13, então, se essa regra que foi obedecida, né? Então, se essa regra foi obedecida, ele diz que, nesse caso, como se isso aqui aconteceu, então eu rejeito a hipótese. Então, olha, como o valor observado foi menos 5, né, módulo de menos 5, e pertence à região crítica, ou seja, é maior que o T de alfa, a decisão deve ser rejeitar H0. E concluímos que existe evidência de que o tempo médio de execução, tá, é diferente de 100 minutos. Inclusive, aqui não é nem menor, é diferente de 100 minutos. Tá bom? Então, dessa forma, você pode trabalhar com teste de hipótese para variância desconhecida. Aqui é quando o tamanho da amostra... Ah, sim, olha só, um detalhe aqui, ó. Aqui o meu N é 16. Então, o meu N é menor que 30. O N é pequeno. Agora eu vou trabalhar aqui. Além do N ser pequeno, a variância é desconhecida. Tanto é que eu trabalhei com variância amostral. Mas, professor, eu não estou entendendo. O senhor não disse aqui nesse problema, que o senhor não falou? Olha, a variância... Cadê, ó? Uma amostra para papá. O desvio padrão foi 12 minutos. E como é que o senhor diz aqui que isso é utilizado quando o desvio padrão for desconhecido? Mas olha só, esse desvio padrão é da amostra, tá? Quando o N for pequeno e o desvio padrão for o da amostra, ou seja, não é o desvio padrão da população, aí eu uso o T. No outro caso, em que N é grande e o desvio padrão conhecido, quando o N é grande, eu vou usar o Z, tá bom? Que é outro tipo de teste. Então, olha só. O tamanho da amostra é suficientemente grande, tá? Tem um cara vendendo banana aqui na rua de casa. Vocês querem comprar banana? Alguém quer banana aí? Olha só. Tem coragem. Então, vamos lá. Tamanho da amostra é suficientemente grande. Já é outra situação, tá? Então, nós temos o tamanho da amostra pequeno e o tamanho da amostra grande, tá? Agora eu vou falar do tamanho da amostra grande. Gente, é tudo igual, só muda aqui o valor, que é Z, ó. Z, tá vendo? Ok? E aqui é o Z. Então, é igual no intervalo de confiança. Eu uso T quando o N for pequeno e a variância for desconhecida. Mesmo que ele dê no problema, se ele der no problema a variância, eu tenho que verificar se é da amostra da população. Se for da amostra, significa que a variância é desconhecida. Quando eu digo variância desconhecida, é a variância populacional, tá? Bem, então vamos lá, olha essa situação. Assim como vimos no caso do intervalo de confiança, podemos utilizar a distribuição normal para encontrar a região crítica do teste ou calcular o p-valor. Olha a banana. Tá? Vejamos as regras de decisão para cada tipo de hipótese considerada. Então, olha só, vamos lá, de novo. Hipótese H0, mi menor que mi0, ou mi igual, versus mi maior que mi0, aí eu utilizo essa regra aqui, certo? Do contrário, se eu tenho uma hipótese mi maior que mi0 versus mi menor que mi0,
certo? Aí eu rejeito se a situação for essa aqui, ó, x barra menos mi, S raiz de n menor que menos z, certo? Tá. Agora, se eu tiver a situação mi igual a mi zero versus mi diferente de mi zero, aí, o que é que eu faço? Eu faço o seguinte, eu uso essa regra aqui, ó, x barra menos mi dividido por S raiz de n maior que z de alfa. Então, vamos... Então, aí nós temos duas situações. Um teste de hipótese para a variância desconhecida em n pequeno, que eu utilizo t, e um teste de hipótese para n grande, que eu utilizo z. Sendo que, para cada uma delas, eu tenho a hipótese alternativa mi maior que mi zero, a hipótese alternativa mi menor que mi zero, que são as unilaterais, essas duas aqui são as unilaterais, e a bilateral, que é mi diferente de zero, tá bom? Então, se vocês entenderem isso, existe a situação para n pequeno, variância desconhecida, eu uso t. Existe a situação para n grande, eu utilizo z. Dentro de cada uma delas eu tenho as unilaterais e a bilateral. Pronto, sabendo essa regra, você consegue resolver todos os problemas, no caso de média, porque ainda vamos trabalhar ainda com a proporção. Então, eu vou colocar isso aqui lá no WhatsApp, novamente. Vamos aqui para o WhatsApp, que é a outra regra. Fica legal que vocês vão acompanhando lá. Vamos para a próxima regra, que é para n suficientemente grande. Ok. Deixa eu pegar aqui a regra, depois a gente vai resolver o exercício, depois vamos fazer da proporção. Opa, deixa eu pegar a regra. Vou voltar aqui. Ó, ninguém quis comprar banana, o cara foi embora. Tá? Vamos aqui, essa é outra regra. Pior que eu queria comprar banana, olha aí, mas o cara já foi embora, vou ficar aí, vou tomar açaí. Rapaz, melhor, esse né? cara tava gritando alto, olha. Era, o cara já tava quase pulando aqui dentro da janela de casa. É porque são dois caras, eles disputam aqui, sabe? Aí o primeiro que passa só falta assim jogar a banana pra dentro da tua casa, assim, pelo amor de Deus! Compra lá. Compra. Então vamos lá. Aqui, ok, certo. Então, ok, certo. Então, olha esse exemplo aqui. Depois que você pega o ritmo, aí fica legal. Olha, uma rede de pizzaria deseja testar com nível de 5% de significância se o teor médio de gordura em peças de salame produzidas por uma indústria, tá, de alimentos é igual a 15%. De um grande lote, retirou uma amostra de 50 peças de salame. Olha, 50 peças, então é N grande. Sabe que na estatística acima de 30, a partir de 30 é grande. De salame, o resultado são os seguintes. Aí ele pega aqui o teor de gordura, olha, de 50 peças. Aí a hipótese é que mi é igual a 15, né? 15%, que o teor de gordura é 15%, versus mi igual a 15. Olha, para essa hipótese, nós temos essa regra aqui de baixo, ó, essa regra de baixo, tá? Aí é só verificar, por exemplo, olha, dessa amostra aqui, a média é 14,894. O valor da hipótese é 15. O desvio padrão é 6,38. Professor, onde o senhor encontrou esse 14,89? Eu tirei a média desses caras aqui, desses 50. Professor, onde o senhor tirou esse 6,38? Eu tirei o desvio padrão desses 50. Entendeu? Aí eu fiz aqui o testezinho e cheguei à seguinte conclusão, que esse módulo, tá, ele é maior que Z de alfa sobre 2. Tá? O Z de alfa sobre 2, aí, o alfa é 5%, então ele é 1,96. Né? 1,96. Então, olha só, como aí no caso, o que é que acontece aqui? Vamos ver como é que está o resultado, porque eu acho que está estranho isso daqui. Aqui está repetindo do anterior, olha, isso aqui a gente não vai levar em conta. Isso aqui repetiu aqui para baixo. Deixa eu tirar ele daí. Tá? Depois eu tiro esse cara daí. Vamos avaliar aqui. O módulo de 0,17 a 0,17, ele não é maior que 1,96.
Então, desse jeito, nós não rejeitamos essa hipótese. Se nós não rejeitamos, então nós podemos dizer que o teor de gordura é igual a 15% para, no caso, a situação aí do teor de gordura das pizzas, tá? Porque olha só, o H0 aqui, ó, 0,11 é o resultado, né? O módulo de 0,11 é 0,11. E 0,11 não é maior que 1,96. Né? Se não é maior que 1,96, então essa regra aqui não está sendo obedecida. Como ela não está sendo obedecida? Se ela fosse obedecida, eu rejeitava. Como ela não está sendo obedecida, eu não rejeito, tá? Essa parte em azul, vocês têm que apagar daí, porque ela é lá de cima, tá? É a continuação lá de cima. Como é, Tá bom? professor? Repete aí, rapidão. Eu rejeito ou não rejeito essa hipótese? Olha só. Se essa regra aqui, por exemplo, se o que está no módulo for maior que Z de alfa, eu rejeito, tá bom? Se o que está dentro do módulo for maior que Z de alfa, Z de alfa é 1,96, tá? Aí eu resolvi o que está no módulo. O que está no módulo é 0,11. Olha, 0,11 é maior que 1,96? Não. Sim ou não? Não. Não. Então, a regra não foi obedecida. Se a regra fosse obedecida, eu rejeitava. Como ela não foi obedecida, eu não rejeito a hipótese. Certo? Ou seja, eu aceito a hipótese. Eu só rejeito se essa regra for verdadeira. Então, aí, no caso, eu não rejeito a hipótese. Qual é a hipótese? Que mi igual a 15. Tudo bem ou quer que eu repita? Tá de boa. Tá bom? Acho até que tá aqui embaixo. Olha, só quero que vocês lá risquem isso daqui, viu? Tirem isso daqui lá da apostila, não leve em conta, tá? Acho que tá aqui repetindo aqui. Parapapá. Deixa eu ver aqui. Crítica. Um pedaço ali. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui, olha. Só aquele pedacinho lá que estava no lugar errado, tá? Então, olha, assim rejeitamos se a 0,11 for maior que Z de alfa sobre 2. Como o valor observado foi 0,11, que não pertence à região crítica, ou seja, não é maior que Z de alfa, a decisão deve ser de não rejeitar H0. E concluímos que não existe evidência de que o teor de gordura nas peças de salame produzidas pela indústria seja diferente de 15, tá? Então, ela não é diferente de 15, ela é igual a 15, porque eu não rejeitei. Aí, página 28, tem que fazer uma nova leitura disso, tá bom? Bem, da mesma forma que eu trabalhei para o teste da média, teste de hipótese da média, eu vou falar agora sobre a proporção, as regras da proporção. Só um minutinho. Olhem bem para a regra da proporção, leiam ela enquanto que eu vou aqui só rapidinho desligar meu microfone e já volto. Ok, voltando. Vamos então ver as regras. Olha só. Tudo parecidinho, né, gente? É tudo parecido. Por exemplo, aqui, olha o que eu faço. Quando trabalhamos com grandes amostras, vimos que a distribuição amostral das proporções se aproxima da distribuição normal. Se P é a proporção populacional e P0 um valor fixo, a estatística de teste é P chapéu menos P0, raiz de P0 menos 1 menos P0. Olha, a estatística vai ser essa aqui, ó. Aí vai a regra para ela, né? Por exemplo, quem é esse P? É a proporçãozinha. Quem é esse P0? É a proporção da nulidade. Se isso aqui, ó, aí vem, deixa eu colocar no nosso WhatsApp, teste de proporções. Poxa, tá bem redondinho, tá bem explicadinho lá, gente. Deixa eu ver aqui nosso WhatsApp.
nosso grupo, estatística básica. Teste de proporção, certo? Vamos aqui ver o teste de proporção. Aí a regrinha. Vocês já perceberam como é que está funcionando isso daí? Entenderam a lógica da coisa? A proporção. Já sim, é mais ao contrário agora. Isso. Exatamente. Aí vocês podem fazer, tipo assim, na verdade eu já estou fazendo isso no WhatsApp, que é uma espécie de um formuláriozinho, né? Uma espécie de um resuminho, assim, que eu estou fazendo dentro do WhatsApp. Aí já está bem organizadinho. Aí, é proporção, eu vou correr aqui, entendeu? É unilateral, eu vou correr aqui. É para N grande, eu vou correr aqui. N pequeno, eu vou correr aqui. Aí você vai trabalhando. Aí olha o que ele fala aqui, né? Bem, a regra. Primeira regra é essa aqui, ó. Diz o seguinte: se P for menor que P0, ou P igual a zero, versus P maior que P0, rejeita se P chapéu menos P0, raiz de P1 menos P0 de N for maior que Z de alfa. Essa é a primeira situação. Segunda situação: se o H0 for a hipótese de nulidade, for P maior ou igual a P0, ou P igual a P0 versus P menor que P0, eu rejeito se P chapéu menos P0, a raiz de P01 menos P, dividido por N, for menor que menos Z de alfa. Essas são as unilaterais, certo? Agora vamos para a bilateral. Se P é igual a P0 versus P diferente de zero, então P chapéu menos P0, tá? Raiz de P01 menos P0N, módulo disso for maior que Z de alfa, eu rejeito. Se não, eu não rejeito. Tá bom? Aí vamos ver, tem um exemplozinho aqui, ó. A fábrica de automóveis afirma que 60% dos consumidores compram carros produzidos por ela. Uma fábrica concorrente deseja testar a veracidade desta afirmação. Para isso, decide realizar uma pesquisa por amostragem de 300 proprietários de veículo e possa ser testada. P igual a 0,60 versus P menor que 0,60. Professor, por que P menor que 0,60? Porque, olha, se a fábrica está dizendo que é 60%, se eu duvidar, eu digo que é menos, tá? Então, P é a proporção de consumidores que compram carro produzidos pela fábrica A. A hipótese alternativa foi definida desta forma, pois se espera uma proporção menor, nunca maior, né? Observe que a hipótese alternativa não foi influenciada pelo resultado da pesquisa, tá? Vamos fixar alfa igual a 5%, e como a amostra é grande, podemos utilizar a aproximação normal e o teste dos dado acima, ou seja, eu vou utilizar essa situação aqui, ó. Suponha agora que os resultados da pesquisa apontaram 165 proprietários de carro. Então, eu vou fazer a pesquisa, e essa pesquisa vai dizer que são 165, tá, proprietários de carro, né? Então, olha só, se dos 300, 165 são proprietários do carro A, então a proporção P é de 0,55, ou seja, o Pzinho é igual a 0,55. Aí pronto. O que é que acontece? Eu já tenho todas as informações. Eu já sei qual a hipótese, eu já sei qual a alternativa, eu já sei que dos 300 e 165 da amostra, os 165 são do carro A, então a proporção P é 0,50. Aí você vai substituir, ó, né? Como eu tenho, olha a minha hipótese qual é, ó, como a minha hipótese é essa daqui, P igual a 0,60 e P menor, então a alternativa vai ser, quer dizer, o teste, a região crítica, vai ser essa daqui, ó, certo? Essa daqui. Aí eu só faço substituir, né? Só faço substituir. Por exemplo, eu venho aqui, como alfa igual a 5%, Z de 1,64, né? Que no caso é 95%. Então, vem lá, P chapéu menos P0, tá bom? P chapéu menos P0, P chapéu 0,55, o P0 0,60, substitui lá embaixo. Aí, o que acontece? Esse valor, tá? Ele
Se ele for menor que menos 1,64, então eu rejeito. Parece que ele é menor que 0. Logo, rejeitamos H0, ou seja, esse valor marcadinho, ele é menor que menos Z de alfa. Só cuidado aí com o negativo, viu? Cuidado com o negativo. Então, o que acontece? A gente marca o 0 e puxa o negativo para a esquerda. Concluímos que há evidência de que a proporção de consumidores da fábrica A é inferior a 60%, ou seja, rejeitamos H0. Rejeitamos que ela tem aquele formato proposto pela fábrica, tá bom? Então, pronto. Dessa forma, então, a gente define aqui o teste de hipótese. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver com a relação linear, tá? Então, gente, o teste de hipótese, ele existe para a média e para a proporção. No caso da média, nós temos as situações para a média com variância desconhecida em n pequeno, tá? Nesse caso, eu utilizo o valor de t, tá? A estatística do teste é t. Nós temos o caso da média, hipótese alternativa, e a hipótese de nulidade, a hipótese alternativa, né? Com n grande, aí eu utilizo o teste Z, fazendo cada regra daquela, se preocupando quando é unilateral, são duas situações, e quando é bilateral, uma situação, que você utiliza o módulo. E a mesma coisa a proporção. A proporção, você também tem uma regra para proporção, onde você vai ter a situação onde tem as unilaterais, e a bilateral, onde você vai ter as hipóteses alternativa e a hipótese de nulidade alternativa, incluindo aí o diferente. Tá? Então, esse é o teste que nós chamamos de testes de hipótese. Tá bom? Bem,